Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Eduardo Andrecta, com o tema Buscai e Achareis. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, meus amigos, irmãos, que a paz e a luz de Jesus estejam com cada um de nós, em nossos lares e junto dos nossos familiares. Meus amigos, o André Luiz, no ano de 1949, foi publicado o seu 6º livro da série A Vida no Mundo Espiritual, que é o livro Libertação. E a maneira de todos os demais livros do André Luiz, sempre tem ali um prefácio feito pelo Espírito Emmanuel, em que o Emmanuel já nos, digamos assim, traz algumas orientações daquele conteúdo que vai ser apresentado na obra. Nessa obra em específica, no livro Libertação, o Emmanuel como que homenageia, digamos assim, todo aquele trabalho que o André Luiz estava realizando, As revelações da vida espiritual. É um verdadeiro repórter de além-túmulo. Então ali o Emmanuel apresenta uma história, uma lenda do Antigo Egito, chamada a Lenda do Peixinho Vermelho, para homenagear esse espírito amigo com todo aquele conteúdo que estava ali impactando as nossas vidas através da sua obra, da sua série A Vida no Mundo Espiritual. E a gente vai trazer essa história de uma forma mais resumida, porque ela vai muito de encontro com as nossas propostas de reflexão de hoje, do ensino de Jesus, buscai e achareis. Então, diz essa história que havia um grande jardim, e no centro desse jardim, um lago, por onde tinha uma extremidade em que a água entrava, e na outra extremidade, um escoadouro, que tinha ali uma grade por onde a água seguia o seu curso. E habitava esse lago toda uma comunidade de peixes que eram caracterizados por serem peixes que viviam entre a gula e a preguiça. Ou eles estavam se alimentando muito, ou eles estavam descansando muito. Eram peixes assim ociosos. Mas destoando desses peixes, havia ali naquela comunidade um peixinho vermelho, bem mais, de uma constituição bem mais frágil, bem mais magrinho que os demais. Os outros, de tanto se alimentarem, eram assim, muito grandes, muito pesados. Pois bem, quando surgia alimentos ali, larvas, insetos, aqueles peixes maiores, logo, vorazes, corriam para se alimentar. Pouco alimento sobrava para o peixinho vermelho. E, ao mesmo tempo, os lugares destinados a descanso ali no lago, aqueles lugares sempre em meio ao lodo, também eram sempre ocupados por esses peixes maiores. Então, esse peixinho vermelho tinha uma vida muito mais difícil. Ele era visto sempre em constante correria, seja para obter alimento, seja para ele conseguir um lugar para descansar. E justamente em função dessa vida mais difícil, ele passou ali a explorar, a estudar, a conhecer cada vez mais todo o lago, e ele passou a conhecer o lago nos seus pormenores, até que ele encontrou ali o escoadouro, a outra extremidade do lago, por onde a água seguia o seu curso. E ali diante da grade do escoadouro, ele então refletiu: será que não existe uma vida melhor para além dessa grade? E ele então se encorajou e com muito esforço ele atravessou aquela grade. Os buraquinhos da grade eram bem pequenos, por mais que ele fosse magrinho, ele perdeu ali algumas escamas, se esforçou e passou. E ele foi seguindo ali o canal imediato após aquele escoadouro e, de repente, ele se viu num grande rio.
E ali começaram as boas surpresas. Porque conforme ele ia navegando pelo rio, digamos assim, na margem do rio ele foi vendo pessoas, veículos, árvores, né, vegetações, todo um mundo novo foi se apresentando para ele. E conforme ele foi seguindo o curso do rio, de repente ele se viu no mar, no oceano, e aí as surpresas só aumentaram. Ele conheceu várias outras famílias de peixes, né? Plantas luminosas, corais, até que ele se localizou num palácio de coral com peixes que eram muito afins com eles. Eram também peixes simples, trabalhadores, esforçados, e ali então ele ficou. E ele passou a viver ali, junto desses peixes amigos, feliz e progredindo cada vez mais. Até que um dia perguntaram para ele sobre o seu passado, da onde ele havia vindo. Então ele, narrou o lago que ele morava, os seus antigos companheiros, e então ele foi orientado que o único lugar verdadeiramente seguro para qualquer criatura aquática são os oceanos, é o mar. Porque de tempos em tempos acontecem grandes estiagens secas e todos os outros lugares, como lagos, a água nessas estiagens, nessas secas, elas migram, elas como que correm de volta aos oceanos. E, portanto, aqueles seus antigos companheiros estavam em perigo. Sabendo disso, ele foi tocado ali de compaixão, ele se sensibilizou e ele, então, resolveu fazer a viagem de retorno para avisar aqueles antigos amigos do perigo que eles corriam em função dessa estiagem que um dia aconteceria e também desse mundo novo que ele havia descoberto, muito melhor, e que é o verdadeiro, digamos assim, lugar para eles habitarem. Então ele fez essa viagem de retorno. Do mar, do oceano para o rio, do rio para aquele canal que levava ele de volta para o lago. E assim que ele voltou ao lago, ele chegou entusiasmado, radiante, começou a narrar ali para os peixes daquela comunidade tudo o que ele havia descoberto, mas aqueles peixes permaneciam naquela vida, vivendo entre a gula e a preguiça. E pouco deram atenção para ele, não deram a mínima para o que ele estava dizendo. Ele então procurou o líder daquela comunidade, que, numa atitude muito mais de vaidade do que de preocupação com os demais peixes, resolveu reunir toda aquela comunidade para demonstrar o seu poder perante todos, e então permitiu que o peixinho vermelho explicasse, narrasse o que ele queria para todos. O peixinho os conduziu até ali o escoadouro e então disse que além daquelas grades havia um mundo muito melhor, e narrou todas as belezas, tudo que ele encontrou. E ainda disse, para todos eles, do perigo que eles corriam, que viria um tempo que teria uma grande estiagem, uma grande seca, e que as águas ali iriam migrar em direção aos oceanos, e eles correriam risco de vida se ali permanecessem. Então ele se dispôs a conduzir a todos eles em direção ao oceano, onde é esse mundo melhor, esse mundo superior para as criaturas aquáticas, mas alertou que para isso era necessário que eles perdessem peso, que eles se alimentassem menos, para que eles conseguissem atravessar aquela grade, e que eles também procurassem estudar, trabalhar, digamos assim, o aprimoramento deles, para eles conseguirem fazer essa viagem. Quando ele terminou as suas explicações, todos aqueles peixes caíram numa gargalhada e começaram a debochar dele, dizendo que ele estava maluco, que aquilo era um devaneio, que não existia outra vida que não fosse
naquele lago, o lago era o centro do universo. E então o expulsaram dali a golpes de sarcasmos. Ele então retornou para o oceano, para aquele palácio de coral, para viver, né, novamente ali com aqueles peixes amigos que ele havia conhecido, e ali ele permaneceu vivendo, feliz e progredindo cada vez mais. O tempo passou, veio a grande estiagem, aquele lago, como havia sido previsto, secou, e todos aqueles peixes ociosos vieram a morrer, a perecer. E aí o Emmanuel vai nos dizer, meus amigos, que o trabalho que o André Luiz faz é semelhante à do peixinho vermelho. Né? Esse espírito amigo que é o André Luiz, ele vem nos alertar, nos informar que além dessa nossa vida, há um mundo muito melhor. Os planos espirituais superiores que todos estamos destinados. Mas para a gente ter a condição de adentrar esses planos espirituais superiores, né, é necessário que a gente também se alimente menos das coisas desse mundo, que a gente, digamos assim, fique mais leve, se desapegando aqui de tantas paixões, de tantas questões transitórias aqui da nossa vida física, que a gente estude, trabalhe, que a gente se aperfeiçoe para a gente, né, conseguir realizar essa viagem para os planos espirituais superiores que todos estamos destinados. Mas, além disso, vejamos, meus irmãos, esse peixinho vermelho é um grande exemplo do buscai e achareis, né? Trabalhai e produzirás. Porque, explicando para nós ali no Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec, né, sobre esse ensino de Jesus, ele vai nos trazer, por exemplo, alguns esclarecimentos quando ele nos diz que Deus deu a todos nós, os homens, o desejo constante da gente se melhorar, à maneira desse peixinho vermelho, né? E que se Deus tivesse nos isentado, nos liberado do trabalho, seja o trabalho intelectual, seja o trabalho físico, a gente atrofiaria, a gente ficaria estacionado, ocioso, como aqueles outros peixes ali da comunidade. Então vejamos, né? Trabalhai e produzirás, né? Buscai o progresso e achareis, que foi justamente aquilo que o peixinho vermelho fez. Ele buscou um progresso, ele buscou uma vida melhor e encontrou. É uma lei divina, né? Que Jesus veio nos trazer. Mas, vejamos, meus irmãos, vamos trabalhar um outro aspecto desse ensino de Jesus. Buscai a felicidade e achareis. Não apenas o progresso, mas a felicidade que também é consequência desse progresso. E aí a gente se lembra de um outro ensino de Jesus, quando ele nos diz: o reino de Deus está dentro de vós. Em outras palavras, a felicidade está dentro de nós e não fora. Dentro de nós. Outras filosofias também já nos trouxeram essa mesma mensagem. O Vedas, né? Que são os escritos mais antigos religiosos que se tem conhecimento, dos hindus, de 5.000 anos atrás, lá, por exemplo, tem uma menção que diz algo semelhante, que diz o seguinte: trazes contigo um amigo sublime que desconhece, né? O reino de Deus está dentro de nós. Ou como um trecho final de uma oração de uma tribo indígena norte-americana, da região do Arizona, em que no final de uma das orações dessa tribo indígena, que são os índios Hopi, eles dizem mais ou menos o seguinte: nós somos aqueles mesmos
por quem estamos esperando. Então veja, né, meus irmãos? Se a gente conhecesse os recursos divinos que germinam dentro de nós, diz o Leon Denis, a gente não temeria mais, né, coisa alguma. A gente nunca mais se julgaria fraco. Por isso, meus irmãos, que lá, né, na questão 919 do Livro dos Espíritos, uma questão muito conhecida no meio espírita, o Santo Agostinho vai nos dizer: o conhecimento de si mesmo é a grande chave do progresso individual. Então veja, né? A gente gasta tanto tempo na vida com tantas coisas banais, supérfluas, né? Coisas transitórias, e a gente muitas vezes pouco tempo gasta para conhecer essa riqueza psíquica que existe dentro de cada um de nós. O que é talvez a coisa mais importante que a gente veio fazer aqui na vida, conhecer a nós mesmos, né? Então vejamos, nós sabemos, meus amigos, por vários estudiosos do autoconhecimento, que nós temos um eu, digamos assim, inferior, né, muito vinculado ainda às paixões, aos prazeres, a todas essas seduções da vida material, mas a gente também tem essa essência divina, esse Pai que habita dentro de nós. É natural que no atual estágio evolutivo que a gente se encontra, talvez esse eu inferior predomine ainda em relação a essa nossa essência divina, a esse Pai que habita dentro de nós. Tudo bem, né? É a nossa atual condição evolutiva ainda. Estamos trabalhando para melhorar isso. Mas uma coisa a gente não pode, digamos assim, aceitar: que nós viemos a esse mundo só para descarregar essas nossas inferioridades. Não. Todos nós reencarnamos para sermos vitoriosos, né? A gente veio aqui para o mundo físico para fazer brilhar a nossa luz, para fazer desenvolver essa nossa essência divina. E não só para, digamos assim, né, acentuar, prevalecer esse nosso lado inferior, né? Viemos para brilhar a nossa luz, como Jesus nos diz: vós sois luz, vós sois o sal da terra. Ser o sal da terra, né, meus irmãos, é dar sabor à vida das outras pessoas. Então, vejamos ainda um outro ensino de Jesus, muito de encontro ao que a gente está refletindo. Quando ele nos diz: todo aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas o que perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Qual que é um espírito desse ensino de Jesus? Todo aquele que quiser salvar a sua vida, que priorizar esse eu inferior, as paixões, os vícios, né? A busca dos prazeres aqui da vida material, ele perde a sua essência divina. Ele se distancia dessa sua essência divina. Por outro lado, todo aquele que buscar, né, abrir mão dessa vida, digamos assim, mais material, por causa de mim, de Jesus no caso, né? Ou seja, buscando descobrir a sua essência divina, então esse vai cada vez mais de encontro com essa verdadeira felicidade, com esse reino de Deus que está dentro de cada um de nós. E isso, meus irmãos, é muito importante, porque sabemos que estamos aqui de passagem. Não sabemos quando iremos retornar à vida espiritual. E essas nossas escolhas, esse nosso jeito de conduzir a vida, né, vai dizer muito para onde a gente vai se encontrar quando a gente retornar para a vida espiritual. Lá no livro chamado Justiça Divina,
O Emmanuel, num capítulo chamado Lugar Depois da Morte, vai nos dizer, olha que forte isso, meus irmãos. Se você quer saber quem você é, observa o que você pensa quando você está sozinho. E se você deseja conhecer o lugar que te espera depois da morte, observa o que você faz contigo mesmo no seu tempo livre. Então, vejamos, né, meus irmãos, aonde estamos canalizando a nossa energia? Para as coisas desse mundo, né? Ou para a nossa essência divina? Porque isso vai dizer muito, né, sobre o nosso futuro, sobre a vida que continua com cada um de nós. Então, para a gente verificar como, né, digamos assim, anda, né, essa nossa espiritualidade, para nos ajudar nesse exercício de autoconhecimento, vamos verificar algumas questões que a gente vai submeter, né, cada um a si mesmo e trazer a resposta para si mesmo, que o autor José Carlos de Luca nos traz num livro dele chamado Aqui e Agora. São questões, né, bem profundas, quando ele nos, né, convida ao seguinte exercício de pensamento. Se hoje fosse o nosso último dia de vida aqui na Terra, qual seria o nosso maior arrependimento? Com base na resposta dessa primeira pergunta, e considerando que a gente tem mais tempo de vida aqui na Terra, como a gente agiria agora, né? O que a gente faria diferente com base, né, em qual seria o nosso maior arrependimento? Como a gente agiria agora? O que a gente faria de diferente a partir de agora, considerando que a gente tem mais tempo de vida aqui na Terra? Outra questão, com quantas pessoas de fato nós nos preocupamos na vida? Outra questão, nós temos gerado paz, alegria e felicidade nos ambientes em que a gente está inserido? Né? Ou a gente tem gerado outro tipo de energia, digamos assim, aonde a gente passa pela vida? Outra questão, se nós não existíssemos, que falta a gente faria? Ainda, nós somos muito identificados com o nosso corpo, com a nossa casa, com os nossos pertences, com os nossos afetos. Já paramos para considerar que tudo isso é emprestado e que a gente não é dono de nada disso? Né? Que tudo isso é um empréstimo? E por fim, ele vai nos dizer, o Gandhi dizia, a sua vida é a sua mensagem. Qual é a mensagem que você está deixando na vida? Você gosta dela? Você desejaria modificá-la? E aí nós nos lembramos, meus irmãos, do Chico Xavier. Quando o Chico Xavier desencarnou, né? Muitos devem se lembrar. O velório dele durou vários dias, porque milhares de pessoas queriam ali ter a oportunidade de se despedir dele, né, de homenageá-lo, de passar ali próximo dele e fazer ali um gesto de gratidão por tantas bênçãos, por tanto bem que o Chico derramou e espalhou com tantos corações. Durou dias, milhares de pessoas quiseram ali, né, passar por ele. E quando for o nosso velório, né, meus irmãos? Quem vai estar presente? O que estarão falando de nós? Então vejamos, né? A sua vida é a sua mensagem. Você gosta dela?
Você gosta da mensagem que você está deixando na vida? Desejaria modificá-la? Então vejamos, né, meus irmãos? Nós temos então esses nossos dois eus dentro de nós. Esse eu divino, mas esse eu ainda, esse homem velho, esse eu inferior. E viemos aqui para fazer com que esse eu divino prevaleça, né? Com que ele predomine na vida de cada um de nós. Qual é o mecanismo que nós temos para a gente conseguir fazer, portanto, com que esse eu divino prevaleça em relação a esse nosso eu inferior? É a vontade, diz o Leon Denis. A vontade, né? É a vontade baseada, né, numa compreensão das leis divinas, do caminho que cada um de nós tem que percorrer pela vida, pela imortalidade, e também por uma confiança, meus amigos, de que todos nós podemos ser bons e podemos ser felizes. Nós podemos ser bons e felizes, e isso está dentro de cada um de nós, está na nossa essência, está no nosso germen divino. É o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Um espírito protetor vai nos dizer que a felicidade, ela se acha assim destinada ao homem já neste mundo, desde que ele a procure no bem e não nos gozos materiais. Então, olha só, nós podemos ser felizes desde que a gente procure a felicidade no bem, no exercício do bem, né? Não nos prazeres, nas paixões materiais. Porque, vejamos, paz, né? O Emmanuel diz, é a saúde do espírito, é a alegria do espírito. E essa paz legítima, ela é resultado do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos de Deus na nossa vida. Então, quando a gente, né, tem esse equilíbrio entre nossas vontades, mas também a gente procura atender à vontade de Deus nas nossas vidas, é quando a gente tem essa paz legítima, que é a saúde do espírito, a alegria do espírito. Então, é possível a gente ser feliz sim nessa vida, desde que a gente procure essa felicidade no bem, no exercício do bem. Vejamos se a gente tem procurado, né, viver o bem. Porque viver bem, né, o Haroldo Dutra Dias diz em uma de suas obras, todos nós sabemos. A gente aprendeu isso ao longo da nossa evolução. Procurar, né, o conforto, procurar ali, a gente sempre está suprido das necessidades básicas, dos recursos, enfim. Viver bem é algo que todos nós sabemos. Mas e viver o bem? Então, como a gente sabe se a gente também vive o bem, além da busca de viver bem? Pelas nossas vidas de relações, que basicamente são 3. Né? Nós temos a nossa relação com Deus, nós temos a nossa relação conosco mesmo, e também nós temos a nossa relação com o outro e com o próximo. De forma simples, quando a gente vive o bem, digamos assim, na nossa relação com Deus, a gente tem essa relação rica com Deus quando a gente confia que as coisas, mesmo que alheias à nossa vontade e que acontecem na nossa vida, são o melhor para nós. Então, quando a gente entende, quando a gente aceita, confia que as coisas que nos acontecem, né, de forma natural, mesmo que não seja da nossa vontade, alheias à nossa vontade, são o melhor para nós, então a gente tem uma relação rica com Deus. Com o outro, vejamos, né, meus irmãos?
aquela pessoa que a gente tanto ama e que tanto também nos ama. Esse coração, se ele está reencarnado nesse mundo, um mundo de provas e expiações, significa que ele, como nós, é um espírito imperfeito. Se ele é um espírito imperfeito, o que isso representa, entre outras coisas, meus amigos? Representa que, por mais que ele nos ame, e por mais que não seja a sua vontade, ele pode, algumas vezes, nos ferir, nos decepcionar. Porque é a condição de um espírito imperfeito, né? E muitas vezes a gente faz isso, não porque a gente não ama, né? Mas é porque é a nossa condição ainda espiritual. Nós erramos. Então, por isso, né? A indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. Aquele coração, às vezes ele errou, ele me machucou, ele me decepcionou, mas ele nem tem ciência disso. Quando a gente então tem essas atitudes de indulgência e de perdão, é quando a gente tem essa relação rica com o próximo, né? E conosco mesmo. O Haroldo nos apresenta o exemplo da enxada. Porque uma enxada, meus amigos, que está sempre sendo manuseada, que os trabalhadores ali sempre pegam ali no cabo dela para utilizá-la, o cabo dela está sempre ilustrado, sempre ali brilhando, de tantas vezes ali que ela é manuseada. A lâmina da enxada também está sempre com uma boa aparência, ela está sempre num bom estado. Já uma enxada que fica parada, encostada, ela estraga, ela apodrece, ela enferruja. Então veja, é a mesma coisa conosco. Quanto mais a gente é útil no bem, mais a gente também tem uma aparência, digamos assim, né, em que a gente procura brilhar a nossa luz, em que a gente procura se iluminar, uma boa aparência. E quando a gente, né, fica encostado, quando a gente é inútil, digamos assim, quando a gente é ocioso, então nesse momento a gente é como aqueles peixes lá da história no início, né? A gente fica naquela condição ali de inutilidade, a gente deixa de brilhar a nossa luz. Por isso, né, meus irmãos, o Emmanuel diz, não deixe passar um só dia aqui na vida sem que você beneficie alguma pessoa ou algum ser vivo. É por isso também que tem um provérbio chinês, né, muito de encontro a essas reflexões, que diz: se você quer ser feliz por 1 hora, vá tirar um cochilo. Se você quer ser feliz por um dia, vá pescar. Se você quer ser feliz por 1 mês, case-se. Se você quer ser feliz por 1 ano, herda uma fortuna. Mas se você quer ser feliz a vida inteira, ajuda o teu próximo. Ajuda o teu próximo, porque no exercício do bem, quando a gente faz a caridade, o maior beneficiado é nós mesmos. Por isso que ainda, né, o De Luca nos diz, nós não podemos desistir de Jesus, porque desistir de Jesus é desistir de ser feliz. Mas ainda, e finalizando, meus irmãos, essa felicidade, né, que está no exercício do bem, ela também é, como dizia, né, o Mário Quintana, um sentimento tão sutil, tão simples, que a gente pode procurá-la e encontrá-la, e por tão sutil que é a felicidade, a gente pode deixar ela embora e nem perceber que ela passou na nossa vida. Como uma última história, meus irmãos, em que um garoto, ele ia todos os dias para a escola com um empregado da família. E no trajeto para a escola, eles passavam próximo de uma padaria,
E ele sempre escutava do lado de fora ali, quando ele passava para a escola, do lado de fora da padaria, os adultos, os trabalhadores que estavam ali no entorno do balcão da padaria, dizendo: olha, me dá um pingado. Ah, eu quero um pingado também. Serve um pingado para mim aqui também. E ele, naquela imaginação infantil, ele considerava: esse pingado que todos os adultos pedem deve ser algo maravilhoso, né? E isso todos os dias. Até que um dia aquele empregado da família não foi trabalhar porque estava adoentado. Esse garoto tinha algumas economias, ele ia sozinho para a escola naquele dia e ele então considerou: hoje eu vou conhecer o que é esse pingado. E aí ele então se dirigiu à padaria, pediu um pingado. Enquanto ali o atendente não trouxe, ele ficou ali pensando que deveria ser uma iguaria, algo muito especial, até que o atendente colocou o copo na frente dele, metade leite, colocou um pouco de café, e ele então olhou aquilo ali, frustrado, e verificou que aquilo que ele tanto queria conhecer era algo que ele tinha todos os dias na casa dele, na vida dele. Será, meus amigos, que algo parecido também não possa acontecer conosco? Às vezes a gente está esperando que a gente conquiste algo, que uma porta se abra para nós, que algo aconteça para daí a gente ser feliz. E quando isso acontece, não é tudo aquilo que a gente imaginava? Ou ainda, meus irmãos, será que essa felicidade que a gente tanto procura, né, que a gente tanto busca, ela já não está presente na nossa vida, dentro do nosso lar, e nós não estamos percebendo? Porque vejamos, meus amigos, se a gente perder um sentido, um membro, ou um ente querido que a gente tem hoje na nossa vida, a gente não vai ter nenhum outro problema na vida que não seja uma dessas coisas que a gente vem a perder. Então, será que nós já não somos milionários e não sabemos? Será que a felicidade já não está na nossa vida e a gente não está percebendo? Muita paz a todos, até uma próxima ocasião e oportunidade. Fiquem com Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.